Sim. A gente vai respirar bem profundamente. E nós vamos mentalizando toda uma egrégora de proteção. Essa egrégora sendo formada para que possamos iniciarmos o nosso estudo. O estudo de um novo livro, a abertura de novos aprendizados, de novos entendimentos. Que possamos sentir toda a equipe do Pingo de Luz. Eliamar, Ruiz, Cíntia, Cássio e todos os espíritos que estão ali no Hospital Santa Cruz, se disponibilizando ao estudo. Vamos unindo os nossos corações e as nossas mentes numa egrégora de amor, para que possamos ter muito aprendizado. Graças a Deus, graças a Jesus. Então a gente inicia pelo prefácio: O Cristo está na Terra. Algo nessa primeira página. Sim. Antes, eu conversei com o Sérgio, né? E eu gostaria de conversar com vocês, né? A gente volta a estudar os livros do Vanderlei, da Hermance, porque a Hermance também está ali. E aí, o que que a gente pode tirar? A gente vai voltar a trabalhar um pouco esse lado emocional, esse lado psicológico, mas espiritual, tá? Então, assim, a gente vai ter um pouco de filosofia, porque a filosofia sempre está, mas que a gente não fique tão preso à filosofia, e sim que a gente já busque, né, ser uma abertura de sentimentos, da gente se colocar, né? Então é sempre no eu, Valéria, eu, Solange, eu, Sérgio, para que a gente possa trabalhar esse sentimento, tá bom? Então vamos lá, Sérgio, lê. Que No foi? primeiro parágrafo. No segundo. Ah, tá. No Primeiro primeiro. parágrafo. Na segunda frase começa assim: Ninguém foi criado para a dor. Em nosso estágio, entretanto, ela se impõe como bendita artífice de nossa fé. O sofrimento tem essa propriedade de penetrar as camadas mais profundas da alma. O esforço para amenizá-lo e extingui-lo dilacera a carapaça da ilusão e faz-nos perceber claramente o quão frágeis somos. Esta fragilidade, reconhecida, deixa emergir o pedido silencioso da alma na busca de força e amparo. Isso é a fé. Eu li isso daqui e fiquei me analisando, né? E realmente é bem isso, né? A gente Sim. não quer a dor, mas ela existe. Ela existe para quê? Para nos ensinar, né? E no final das contas, se a gente está fazendo o trabalho correto, né, da análise do nosso sofrimento, a gente vai perceber que a gente é frágil, é muito frágil. Por mais carapaça de fortaleza que a gente use, né, a gente está lá sempre à frente, lutando e desbravando, mas por dentro a gente é um cristal que quebra facilmente, né? O pior não é isso, ele se quebra e a gente continua fazendo aquela cara de durão, né? Sim. Então o que a gente Verdade. precisa é reconhecer isso dentro de nós, porque não é desmérito nenhum você reconhecer que você tem fragilidade, né? E, e aqui ele termina, essa fragilidade reconhecida deixa emergir o pedido silencioso da alma na busca de força e amparo. Isso é a fé. Eu achei isso muito E legal. na, e, na verdade, a busca do colo mesmo, que a gente muitas vezes se faz de durão, mas a gente, no fundo, a gente quer um colo, né? Quando a É, gente está passando por uma aflição, por uma dor, a gente quer um aconchego, quer se sentir acolhida. Às vezes, muitas vezes, é o que acho que eu me sinto assim, né? Que eu É, acabo passando que eu sou durona, mas óbvio que muitas vezes eu tô quebrada por dentro. posso falar um negócio para pegar só rapidinho?
Mas o que acontece é o seguinte, a gente coloca a carapaça, né, de durão, Uhum. e todo mundo vê a gente como durão, então a gente nunca vai precisar de colo. É isso. Cansei de falar isso na minha família. Ou quando a gente precisa, né? Que nem no meu caso, quando eu falo, quando eu expus na terça-feira, eu ainda sinto assim, não, você tem que lutar. Você precisa lutar. Você precisa lutar. Então você não tem esse direito de chegar, tirar essa carapaça, chorar, se colocar como vulnerável, porque a primeira coisa que fala assim, não, você precisa lutar. E aí eu falo assim, eu não preciso nada. E por que que eu abri a boca? E por que que eu abri a boca? Se você perguntar se não vem esse sentimento, vem, tá? Entendi. Porque é aquilo, você tirou, eu tirei, eu abri, e a primeira coisa que eu escutei foi: você precisa lutar. E Mas, aonde que... Valéria, Mas aí onde que tá assim, só? É onde que eu vejo. Eu nunca deixei de lutar. Nunca. Em momento algum. eu Mas acredito. tem horas, sabe? Eu escuto muito assim: você é guerreira. Não sou, não gosto de guerra. Já guerrilhei em outras vidas. Eu aprendi a me transformar, porque eu reconheço que é através do amor que eu vou transformar o meu perispírito, que eu vou me transformar. Porque se eu continuar guerrilhando, eu sou o homem velho, eu sou a sombra. Mas se eu conseguir me abrir, eu me transformo num ser melhor. Eu penso, A posso gente concluir? pode. Eu penso que quem não falou com má intenção. Eu digo porque também eu falava para meu pai, pai, não desiste, luta, entendeu? Eu sei o quanto deve, eu posso imaginar a dificuldade, quanta dor, quanto sofrimento quem passou por uma situação dessa enfrentou, porque eu cheguei a chorar de ver meu pai chorar de dor de, pelo sofrimento dele. Mas a gente queria que ele conseguisse superar. Então, quando a gente falou foi nesse sentido, para ele lutar, porque a gente não queria que ele se fosse. Foi nesse sentido, você entendeu? Sempre Eu vai acho ter que é os bem por dois aí. lados. Mas assim, é aquilo que a gente fala. Quando a gente fala de fé, e é isso que eu falei, a gente vai estar falando da gente, do nosso sentimento. E quando você abre o seu sentimento, você está quebrando a sua casca. Você está se Entendi. expondo. E Entendi. quando você se expõe, você está aberto. Você está mostrando o seu lado mais frágil. Entendi. E aí, se você recebe o contrário, você se fecha. Você vai se defender. Você Sim. tem um mundo para se defender. E você entendeu? Eu nunca Entendi. acho que Entendi. as pessoas estão fazendo porque elas estão pedindo, querendo, fazendo. Não é o outro. Mas quando a gente fala de emoção, eu falo da minha emoção. O Sérgio fala da dele, você fala da sua e assim por diante. Então, o máximo que a gente pode fazer é falar assim, ó, eu tô aqui, tá? Sim. Eu não posso chegar e falar assim, olha, faz isso, isso, isso. Não dá. É o outro. É o outro que tá sentindo. É o outro que tá vendo, sabe, vivendo na pele. Por melhor que você tente fazer. E eu acho que Entendi. todos tiveram. Todos. Mas muitas vezes
a melhor coisa. Eu dei o meu exemplo, Uhum. tá? Para que fosse exemplificado. Mas é isso que acontece na vida, né? Muitas vezes é isso que a gente fala, que o Ruiz nos traz do acolhimento de amor. O que que é acolher? É você abrir, vivenciar tudo isso, trabalhar essa fé, que é só sua, não é do outro. Porque o outro pode estar caminhando junto comigo, mas vendo de uma outra forma. Por isso que eu falo, a gente vai falar de sentimento. Eu. Eu posso falar de mim. Eu não posso falar daquilo que está ao meu redor, porque isso já Entendi. abrange a todos os outros. Uhum. Entendi, faz sentido. Algo mais? Eu estava pensando assim, parece que existe uma cobrança para nós que somos espíritas, e acho que eu tenho até uma soma mais por ser psicólogo, né? Como que a gente não pode demonstrar nossa fragilidade, nosso sofrimento? Quantas vezes assim eu estou escutando, também na fase que eu estou vivendo, né, da vinda do meu pai, todos os conflitos decorrentes. Nossa, mas ainda bem que você é psicólogo e você é dessa área, né? Então fica tudo mais fácil. Eu falei, hã? Então, aquilo que você falou, às vezes eu nem abro a boca, assim, sabe, para determinadas situações, ou pessoas assim, eu nem abro a boca, né? Porque eu sei que eu vou escutar esses chavões, assim, tipo, mas não é a psicóloga que está falando, é a Renata, é a filha, é aquela que está trazendo sofrimento, aquela que está em conflito, aquela que não está aceitando, né? Então, isso aí não tem nada a ver com a psicóloga. A psicóloga é outra coisa, é outro ponto, né? E por ser espírita, você é espírita, então você tem que mostrar que é forte, você tem que mostrar que você batalha, você tem que mostrar. Tem nada! Jesus não pediu nada disso pra gente. Jesus é o que mais nos acolhe nas nossas dores, né? E tem essa cobrança muito, né? Você é médico, não pode ficar doente. Como você fica doente? Uma médica fazer isso, né? Um profissional da saúde, né? Então, é complicado às vezes a gente lidar, né? E às vezes, como você falou, em determinadas situações eu estou preferindo, não aqui, né? Aqui eu posso falar as coisas, ser acolhida, mas em algumas situações, até no meu trabalho, eu não posso nem falar com alguns colegas o que está acontecendo, porque mistura as coisas, né? A Renata com a profissional, né? E aí a gente não tem o colo, né? Que a gente quer, né? Mas esse é a nossa dificuldade, né? E a gente, eu e a Valéria gostamos sempre de falar isso. O que a gente fala não significa que a gente já consegue fazer. O que a gente Exatamente. fala é um caminho que a gente olhou e falou assim, esse caminho parece bom. Eu vou seguir e vou fazer propaganda para as pessoas. Não significa que o que a gente está falando a gente consegue fazer, mas a gente está Exatamente. tentando. A gente está Talvez é o que tateando, é. a gente está tateando, a A gente gente está se não consegue esforçando, mais. né? A gente está se esforçando, está Isso estudando. não é que Então, fica falando que não, porque a gente precisa fazer isso, aquilo outro, e de repente vocês olham e falam assim, ah, mas eles não fazem. Não, a gente está tentando fazer. a gente está no Mas caminho, né? são milênios fazendo de determinada forma. Hoje eu escolhi fazer de forma diferente, não significa que que eu vou conseguir fazer no momento que eu decido. Porque enquanto a gente faz, eu sempre costumo comentar, enquanto a gente está sob controle das nossas atitudes, pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer que vai exceder a nossa capacidade de se autocontrolar. E aí a gente erra, a gente cai. Então, isso é normal da caminhada. Então, tudo aquilo que a gente fala aqui são coisas que a gente percebe que seria uma coisa boa a fazer e nós estamos tentando a fazer. Não significa que nós conseguimos fazer 100% do tempo. Então, não, tem que acolher. Mas de vez em quando aqui a gente fala de uma maneira mais dura, a gente fala de uma maneira mais agressiva, a gente se defende, embora a gente tenha falado muitas vezes que a defesa é por causa do nosso ego, né? Então, isso que você falou, Renata, e a Solange também tem falado, a gente tem que compreender
ou a gente precisa compreender, ter é uma palavra muito difícil, mas a gente precisa compreender que as pessoas, quando veem a gente, elas olham a gente como se a gente já tivesse chegado lá. É Mas hora nós como estamos uma no início do caminho. fortaleza, né? É hora É, assim como uma fortaleza. Ah, mas você, né? é isso aí. Talvez essa coisa, já sabe, mas não, a gente está na caminhada mesmo. É verdade. Você vai uma pessoa de seu convívio desencarna, e você vai no velório e você chora. Mas como? É espírita? Não sabe que a vida não acabou? Por que que a gente está travando tanto? Oi? Por que que a gente está Tá travando dando tanto? umas travadinhas de vez em quando. É que Não somos sei. nós. Não sei. Tá. Mas vamos lá, então. Tudo bem? Podemos continuar, ou você vê? Podemos. Algo mais nessa página, nesses parágrafos? Tem o outro na sequência que o Sérgio leu. Hum. Nesse movimento instintivo de defesa, descobrimos facetas ignoradas de nosso ser espiritual. Tomamos contato com o mundo desconhecido de nossas imperfeições e educamo-nos para sermos melhores. A gente só vai conseguir melhorar a partir do momento que a gente percebe o que não está legal na gente, né? Nossas imperfeições, nossos defeitos, e a gente aceitar isso, né? Porque às vezes a gente não aceita. Alguma pessoa fala alguma coisa pra gente, a gente percebe como a gente se comportou. Não, mas aí eu me comportei por causa de fulano. Mas se você teve aquela atitude agressiva, tem um pouquinho de você também ali, né? E por que de repente fulano me criticou? O que eu posso aprender com isso? O que eu preciso pensar? Às vezes a gente acaba sendo refratário, né? O que eu posso entender do que fulano me criticou, do que fulano falou, né? Eu tive uma situação, um tempo atrás, que meu marido brincando comigo, falou assim, mas você é bem encrenqueira, né? Eu já ia... Eu Como? já ia criar uma encrenca. Meu marido falou que eu já ia... Aí eu tem razão, essa encrenqueira. Você gosta de debater as ideias e querer sair, né? Com a minha verdade, né? E aí opa, eu sou mesmo, né? Foi meio doído, né? Perceber isso, né? Que às vezes é o outro como está me percebendo, né? E aí são coisas que eu sei que eu tenho que trabalhar, me controlar mais, enfim. Mas eu preciso aceitar, né? Então, como ele está falando aqui, a gente toma conhecimento das nossas sombras, dos nossos pontos imperfeitos. E não é aquela. Nós não somos docinhos. Nós não somos docinhos. Docinhos. Não somos, né? E aí, onde que vem? Né? E aí, onde a gente fala assim, nossa, quando a gente se olha realmente, a gente vê assim, eu não sou esse docinho, né? Que muitas vezes eu coloquei essa máscara, né? Da menina boazinha, da menina sempre educada, da menina que servia todo mundo, tal. E a gente vai tirando essas facetas, a gente vai tirando essas máscaras de proteção e a gente vê que a gente não é assim realmente. E aí dói. Dói e dói muito, porque aí você fala assim, quem eu sou? O que eu sou? Né? E isso porque a gente nem conhece plenamente a aquilo que fizemos no passado. Se soubéssemos, então, é que a gente ia se desesperar de vez. Ainda Mas tá bem que tudo a gente certo. não tem isso. Ainda bem que Jesus é tão misericordioso que não liberou isso. Que não liberou, porque senão a gente tava perdida. A gente ia arrecadar o cabelinho. E olha, Às vezes, por uma besteira que a gente fez na juventude, alguns anos atrás, a gente se condena ainda até hoje, fala, por que eu fiz isso? Não devia ter feito, né? Sabendo que tem que se perdoar, relevar, enfim. Mas, de vez em quando, a gente tem uns choques assim. Imagina se a gente soubesse o que fez em encarnações passadas.
a gente Hum, não saía da cama, hum, não é? É verdade. verdade, Não verdade. levantava. O Sérgio está tentando arrumar o problema aqui, tá, gente? A Vamos voz lá. a gente escuta, mas a figurinha está parada. Mas pelo menos a Isso. voz não está travando, tá? Não, a Não. voz não. Então dá para tocar. Algo mais aqui? Eu destaquei o distintivo da regeneração é a fé, única força capaz de nos libertar das amarras da provação e levar-nos a galgar as lições. Sem fé, nos manteremos cativos nos regimes de expiação. Eu Então, anotei o anterior, o parágrafo anterior. a inspiração Eu divina, anotei né? depois. A inspiração de A gente travou de vez. a dificuldade, viu que ninguém podia fazer nada por ele, porque era necessário que ele passasse por aquela situação. E aí ele falou assim, então eu vou tentar tirar o melhor desse aprendizado, né? Aí ele percebeu que ele tem fé, que não é toda essa coisa que a gente fala, que tem conhecimento, lê nos livros, né? É alguma coisa que você tem que sentir. Está dentro, Não está dá para dentro da verbalizar. gente. Está dentro da gente. Não vem de Se fora foi para isso. dentro, né? É de dentro para fora. É inato, né? Tá, É. gente, tá na É inato. Ao gente. contrário, é. E o principal é cada um compreender que cada um vai sentir de uma forma. Exato. Uhum. Sim. Cada um vai reagir de uma forma. Cada um tem a sua própria receita, né? E muitas vezes nas trocas que fazemos, podemos chegar ao ponto de nos vermos no que o outro sente. Às vezes, se a gente tiver a empatia, se a gente conseguir colocar a empatia, sabe? Se olhar no outro, mas do jeito que o outro é, e não da nossa forma. É um exercício total. Tudo bem parar por aqui? Sim. Vocês foram até onde? A onda mental do Cristo, eu acho que é a Isso. próxima. Aí vai a próxima, isso. Isso. A onda Paramos aí. mental do Cristo. Supre a nossa incredulidade. Começamos aqui amanhã. Eu achava que a gente fosse fazer. O Sérgio falou que a gente não terminava essa. Mas você achava que isso ia ficar numa página? Não, não achava que ia ficar só numa página, mas sabia que a gente não ia sair da introdução, do prefácio, né? Do prefácio. É. E acho que esse livro vai ser todo assim. É aonde a gente começa esse exercício, que é extremamente importante. É a gente se colocar, Isso. né? E num grupo seguro é se colocar sem medo de estar sendo verdadeiro, tendo essa honestidade emocional. E para que isso a gente faça, gente, desculpa falar, a gente não pode retrucar aquele que está falando, porque senão a honestidade emocional vai embora, vai fechar. A gente tem medo, Valéria, a gente tem medo de falar besteira. Sabe? De falar uma coisa que todo mundo fala. Poxa. Mas, Leda, para você não é besteira. Mas eu, pelo menos, de vez em quando tenho esse sentimento, sim. Para você, extremamente importante são os seus sentimentos. Exato. E se a gente não puder olhar e falar assim, ó, eu sou assim, e ficar bem, sem ficar sem culpa, sabe? A gente não consegue desenvolver isso que a gente está tentando. A gente está falando da gente. A gente está abrindo o nosso coração e falando da gente. E se a gente não tiver essa honestidade, se a gente não compreender, se a gente não treinar conosco esse acolhimento, a gente não vai ter muita gente para treinar. Não, eu até fico contente quando, né, eu converso, eu falo sempre, quando eu penso alguma coisa, eu não escondo não, eu falo. Mas às vezes eu fico achando assim, Leda, pensa bem, não vai falar essa bobagem, isso é bobagem.
sabe? Mas a maior parte das vezes eu falo. Eu Pedro, tenho essa eu não, troca, eu faço o diálogo, sim. eu não acredito, assim, eu acredito muito nos sentimentos. E essa trilogia, ela vai trabalhar muito esse nosso eu, É. esse eu. Eu, Valéria, o eu, Sérgio, o eu, Virgínia, sabe? E esse eu, né? Que nesse eu a gente vai fazendo as junções com as outras pessoas. Mas a primeira coisa é esse verificar, tá?